Bom, agora a gente vai ver a força de atrito. O que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é qual que é a diferença entre a força de atrito estático e a força de atrito cinético e quando que a gente usa cada uma delas. Quando um exercício der os dois coeficientes de atrito para vocês, a gente vai ter que ver se o corpo ele começa no repouso, né? Se no início do nosso problema, o nosso corpo está em repouso. A gente sabe que a força de atrito pode ser calculada pela força normal vezes um coeficiente de atrito. A força normal, ela vem da reação ao apoio à superfície, né? Ou então a gente pode olhar também ação e reação, já que a gente está falando em módulo, o quanto que o nosso bloco, o quanto que o nosso objeto está empurrando a superfície também. Então, nessa normal, existem algumas situações, né, em que o bloco está apoiado na superfície livremente, e aí, nesse caso, a gente vai ter a força peso e a reação, a força normal. Outro caso que a gente pode ter também é quando existe uma força aplicada nesse bloco que tem uma componente em Y. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma força peso, a gente tem uma força F empurrando o bloco, e vejam que essa força F, ela tem componente em X e ela tem componente em Y, né? Deixa só eu alterar essa cor aqui. Vamos colocar um roxo. Porque aí a gente usa o X e o Y, né? Então, aqui, ó, é uma componente Fx da força F e uma componente Fy. E, como está apoiado na superfície, tem uma força normal. Então, quando a gente for fazer o diagrama de forças dessa situação aqui, vejam bem que a gente vai ter uma situação peculiar, ó. A gente vai ter um X, nós vamos ter um Y, e aí, para cima, a gente vai ter a normal, para baixo, nós vamos ter peso, também para baixo, nós vamos ter a componente Fy. Então, quando a gente for fazer o somatório das forças em Y, supondo que não tem movimentação em Y, ou seja, o nosso bloco nem afunda e nem levanta, então o somatório das forças em Y tem que ser zero, né? Tem que permanecer em repouso. E aí eu fico dentro da primeira lei. Quando a gente faz isso, olha o somatório, o que acontece? A força normal positiva e as outras duas forças no sentido negativo. Então, normal menos peso menos a componente Y daquela força. E aí a gente calcula normal como sendo peso mais Fy, né? Porque passaram para o outro lado da equação. Então, cuidem muito bem no exercício de vocês qual que é a situação que está acontecendo para ver se a normal ela se equilibra somente com o peso ou se ela é equilibrada por alguma outra força também, né? Isso é muito importante. Então, precisa ser feito esse diagrama de corpo livre para determinar qual que é o valor do módulo da normal. Esse valor do módulo da normal que a gente encontrou, nós vamos jogar lá na fórmula da força de atrito. Agora, o coeficiente de atrito, né? A letra grega μ, que é um mu desenhadinho, né? Bonitinho. O μ, ele vai sintetizar toda a bizarrice que existe dentro de uma força de atrito, tá? Então, comentei com vocês em aula, a força de atrito ela é uma força bem estranha para a gente estudar ela bem a fundo. Então, o que a gente precisa saber é que ela é uma força que ela aparece quando existe a tendência de deslizamento. Ela vai tentar impedir esse deslizamento, né? Vai se opor a um deslizamento. E algumas variáveis como qual o tipo de superfície, qual que é a rugosidade que existe,
e as outras variáveis que estão ali no momento, elas vão estar todas embutidas dentro desse mi, que normalmente é dado no exercício, né? Ou então, por ele ser um tabelado e ter muitos valores diferenciados, ou o exercício dá, ou ele dá todas as outras informações e a gente tem condições de calcular. Então, não precisa se preocupar tanto com esse mi, tá? Agora, vamos ver a questão em que a gente tem um bloco inicialmente em repouso. Então, aqui, ó, primeiro, bloco em repouso. Então, ele já começa paradinho. E não tem movimento ali nele. Se eu aplicar uma força para arrastar o meu bloco aqui, pela segunda lei de Newton, aplicando essa força externa ao meu bloco, deveria colocar ele em movimento, né? Deveria modificar o movimento dele. Só que a gente vai ver nessa nossa situação que mesmo aplicando essa força F, o bloco permanece em repouso. Ou seja, aparece aqui entre o bloco e a superfície uma força de atrito que, como ele permaneceu em repouso, a gente vai chamar de atrito estático. E aí, nesse caso, sempre lembrando, né? Se permaneceu em repouso, a gente tem a primeira lei. E aí, o somatório das forças em X tem que ser zero. Então, eu preciso ter força menos força de atrito estático igual a zero. Isso nos faz concluir que as duas vão ter o mesmo módulo, tá? Até quando que isso aqui vai acontecer? Até eu aplicar a força, né? Eu vou aumentando essa força F, aumentando, até que de repente meu bloquinho quer andar, né? A gente sente que ele tá quase andando. Esse quase andando é o que a gente chama de iminência de movimento. Então, essa força F, ela varia de 0 a uma força que a gente chama de força de atrito estático máxima. Certo? E qual que é o valor que vai definir ela? Onde que a gente vai colocar, já que ela tem uma variação, né? Ela tem valores bem variáveis que ela pode assumir. Bom, ela vai assumir o valor da força que está sendo usada para empurrar o bloquinho. Então, se essa força for 10, ela vai ter uma força de atrito 10. Se ela for 20, ela vai ter uma força de atrito 20. Até ela conseguir vencer essa força de atrito estática máxima. Quando acontece isso do meu bloquinho ter uma força F aplicada sobre ele, vamos só escrever aqui que a gente continuou em repouso, né? Aqui é repouso. Aqui a gente vai colocar que ele está na iminência de movimento, está quase entrando em movimento, mais um pouquinho ele vai. Então, aqui a gente tem a força F aplicada, e aqui a gente tem um valor de força que é a força de atrito estático máximo. Tá? Então, é isso aqui que vai acontecer e a gente continua na situação em que a força de atrito vai ser igual à força de atrito estático máximo. A diferença é que esse valor aqui a gente pode calcular. Então, essa força de atrito estático máximo é aquela que a gente calcula usando o coeficiente normal vezes coeficiente de atrito estático. E aí, aqui eu vou ter estático máximo. E aqui eu vou ter um valor fixo. Né? Então, vamos colocar em exemplos numéricos aqui. Digamos que a gente tenha uma força de atrito estático máxima de 50 newtons. Se eu vier aqui no meu bloquinho e aplicar uma força F de 10 newtons, quanto que vai valer a força de atrito? Então, aqui, FAT estático, porque não venceu, né? A força F é menor que a força de atrito. Então, ó, o que a gente vai ver?
F é menor que a força de atrito estático máximo. Quando isso aqui acontecer, a gente vai ter repouso e a força de atrito estático vai valer 10 newtons. Ela vale o valor da força que é aplicada nela, né? O mesmo módulo. Vamos ver uma outra, mesmo bloquinho, mesma superfície, só que agora eu apliquei uma força um pouquinho maior. Então, agora eu apliquei 25 newtons. Quanto que vale a nossa força de atrito estático? Por que estático? Bom, mesma análise de antes, né? A força F continua sendo menor que a força de atrito estático máximo. E aí, o que que eu tenho? Repouso e a força de atrito estático vale o valor da força, que agora é 25 newtons. Então, ela vai se igualando. Enquanto estiver em repouso, as duas se igualam. Aí, vamos dizer que agora eu apliquei no meu bloquinho uma força de 55 newtons. Estou colocando valores bem aleatórios, é só para representar aqui o que está acontecendo, tá, gente? Essa força aqui agora, o que vai acontecer? O nosso F, nesse caso, é maior que a força de atrito estático máximo. Ou seja, eu consegui vencer esse atrito estático. E aí, neste caso aqui, a gente tem movimento. A gente sai do repouso e vai para uma situação de movimento. E aí, a gente vai calcular força de atrito cinético. Então, a gente vai colocar um Czinho aqui. E essa força de atrito cinético vai ser calculada pela normal vezes o coeficiente cinético. Essa daqui é fixa, ela não muda o valor dela. Então, não muda o valor. A força de atrito estático depende da força que é aplicada nela. A força de atrito cinético não depende da força, eu só preciso colocar o meu objeto em movimento e calcular ele pela normal vezes o coeficiente cinético, tá? Então, depende do valor do módulo da força. Já o cinético não depende, tá? Ele não muda o valor. Uma curiosidade que a gente vai ter aqui é que a força de atrito cinético, ela é sempre menor que a força de atrito estática máxima, aquela que a gente calcula ali pela fórmula, né? Então, a gente precisa ver, quando tiver uma força num exercício, primeiro fazer a verificação para ver se ele está em repouso ou se ele está em movimento, para depois determinar qual dos dois atritos que a gente vai usar, tá? Então, de novo, ó, vamos colocar aqui. É necessário verificar se F é maior que a força de atrito estático máximo. Quando que é necessário fazer essa verificação? Quando o bloco começa em repouso. Porque se ele já está em movimento, daí tu nem faz essa verificação, tu vai direto no cinético, né? Quando o objeto está, botei um acento ali que não tem, peraí. Está em repouso inicialmente. Então, se o meu bloquinho começar em repouso, eu preciso fazer essa verificação. Se F for maior que a força de atrito estático máximo, aí eu preciso fazer a conta da força de atrito cinético.
tá? E aí a gente vai usar a força de atrito cinético nos exercícios. Usamos esse no movimento. Certo, gente? Então, assim, ó, dica para vocês quando tem um exercício assim. Façam o diagrama de corpo livre para ver quem que está equilibrando com a normal, certo? A partir desse diagrama aqui, é que a gente vai determinar como que se calcula a força normal. Calculou a força normal, precisa verificar se essa força F aplicada no bloco, ela consegue vencer a força de atrito estático máximo, calculado com aquela normal e coeficiente de atrito estático. Caso ela vença, caso ela seja maior do que a força de atrito estático máximo, a gente vai ter movimento, que é esse último caso, esse terceiro caso aqui do exemplo. Se ele está em movimento, a gente vai calcular a força de atrito cinético, normal vezes coeficiente cinético, e vai usar esse valor encontrado para fazer o diagrama lá no exercício em X, né? Quando tem a parte do movimento.